vai bem? Boa noite, ótima noite a você que acompanha a programação da Rede TV, TV Pantanal. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, aqui, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos ao vivo, mais uma vez, satisfação enorme estar com você aqui no nosso programa Opinião, sempre de segunda a sexta, você sabe, compromisso nosso das 19h30 às 20h30. Estamos caminhando e cantando, seguindo a canção, diria já, Geraldo Vandré. Lembra do Vandré, Lorenberg? Muito. Lorenberg lembra, porque ele acompanha esses momentos históricos do Brasil. O Vandré fez parte, né, do ponto de vista cultural aí, daquelas manifestações. Inclusive compondo, para não dizer que não falei das flores, lembra? Então, a opinião está aqui. Daqui a pouco a gente vai entrevistar aqui o agora vereador Felipe Correia. O Felipe acabou entrando no lugar do vereador Chico 2000. Teve problemas lá, foi afastado por questões ligadas à corrupção, não é? Tem toda uma fase recursal, mas houve afastamento. E o Felipe, na condição de suplente, ele assumiu o cargo. Então, opinião está no ar aqui, a gente vai tocando o programa enquanto isso, desejando a você a melhor das noites que você já teve, não é? Que seja uma noite esplendorosa e a gente tenta contribuir do ponto de vista da informação para que isso ocorra. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É a razão maior pela qual nós estamos aqui. Eu vou, assim, dizer antes de começarmos propriamente o nosso bate-papo de Lorenberg e eu aqui, dizer que o programa Opinião, nesse ano de 2026, ele vai estar muito focado na questão eleitoral, por conta de que a gente entende que essa é uma ferramenta que pode servir a você, telespectador, que na ponta é o eleitor, né, que vai escolher aí os nossos representantes a partir de outubro, se houver 2 turnos, ou seja, outubro e novembro, no caso de governador e presidente da República. Então, assim, o Opinião vai estar entrevistando, já vou adiantando, que eu tenho conversado com todo mundo que está aí, ainda não há candidatos, não é? Não há candidatos, porque isso só se dá após as convenções, que ocorrem mais lá para o meio do ano. Mas existem os pré-candidatos. Aqueles que são pré-candidatos, a gente convida, mas não na condição de pré-candidato, deixar muito claro isso. E, sim, aqueles que são pré-candidatos e que têm ocupação de cargo público. Ou é um vereador, ou é um deputado, ou é um senador, enfim, se ele está ocupando o cargo e a gente convida como ocupante desse cargo, aí, evidentemente, por conta de tudo que está acontecendo, por conta de todo o tabuleiro que se coloca, a gente aborda as questões eleitorais também, inevitável fazê-lo. Mas não convidamos devido à condição de ser pré-candidato. Senão, teríamos que convidar todos, inclusive aqueles que não ocupam. Por exemplo, hoje escutei a Edna falar que é candidata ao Senado, pré-candidata ao Senado, que quer disputar o Senado, não é? A Edna Sampaio. Então, teríamos que fazer isso com ela, com todo mundo que está colocando aí. A Edna estava ocupando o cargo de vereadora. Agora houve uma mudança lá na decisão lá da Justiça, né, reconhecendo. Houve um ganho de causa lá na Justiça, só que ela não voltou ainda para a ocupação do cargo lá na Câmara, né? Não, mas ela não foi candidata, não foi, Ela não foi foi candidata, eleita. né? Não, sim, só para deixar claro isso também, porque diante do que eu estava falando aqui agora, ela não atinge. Aliás, o que eu queria dizer, e que eu acabei no meu raciocínio me confundindo, é que o fato daquele empecilho jurídico estava impedindo que ela candidatasse a qualquer cargo, inclusive de deputada, não é? Isso, com esse ganho de causa na Justiça, ela agora
parece estar com a avenida aberta para pleitear. É isso que eu queria dizer. Então não é na Câmara, porque na Câmara foi lá para trás mente. Mas eu queria dizer só para completar o raciocínio. Então, assim, a gente procura e vai, evidentemente, depois que as regras estiverem definidas, ou seja, os nomes, todo mundo, não a TV Pantanal, mas o Grupo Gazeta, como já é tradicional, vai, evidentemente, ouvir todos, abrir o espaço para que todos venham, como a gente tem feito. A Opinião vai para o seu 6º ano, em todos os anos que houve eleições, tanto as de prefeito, tanto Cuiabá como Várzea Grande, como também as de governador, eu acho que até de senador, nós abrimos espaço aqui, não para debates, mas para entrevistar os postulantes dos cargos, não é? Só para dizer isso porque a gente, por exemplo, o Jaime Campos vem aqui, mas ele é senador da República, né? Aliás, eu convidei para vir semana que vem aqui, bora ver se ele aceita, né? Mesma coisa os demais, o Wellington, talvez, se ele conseguir uma agenda lá, ele pode vir amanhã ao programa Opinião. Mas aí tem toda uma demanda lá do Senado para falarmos aqui, além da condição de liderança do PL de Mato Grosso. Então, assim, e aí, só quero dizer isso porque eu estou convidando todo mundo. Falei com o Barranco esses dias, convidando para vir, que é do PT, Lúdio Cabral também, porque eles detêm cargos. Ah, Paulo, você não convidou então a Natasha, que também é postulante pelo PSB, é um cargo majoritário aí? É porque ela não está ocupando esse cargo, hoje ela não ocupa cargo assim, não é que ela possa vir, em nome desse cargo, falar aqui no programa, Opinião, né? Enfim, só para dar essa justificativa aqui, porque às vezes a gente é questionado, por que fulano não vai, fulano não vai. E outra coisa, só para encerrar, já que o Felipe Correia chegou aqui. Eu, particularmente, evidente, como todo mundo tem, as suas predileções do ponto de vista do espectro ideológico, tenho. Só que aqui eu estou na condição de âncora, de apresentador, de jornalista. Evidentemente, emito as minhas opiniões, muitos de vocês já sabem quais são. A gente abre para debate, às vezes o Lorenberg também e eu, a gente conversa a respeito, debate até a respeito, e fica por isso mesmo. Agora, eu não posso ficar aqui comprando brigas que não são minhas, não é? Eu só quero dizer isso porque eu convido todo mundo, fora de questões eleitorais, eu convido PT, eu convido PL, eu convido o PSB. Ali na Assembleia temos 24 deputados, todos são convidados a virem, né? Os senadores idem. Conversei outro dia com o Fávaro por WhatsApp, que também ficou de vir aqui. Já veio, inclusive, ao programa Opinião ainda antes de ser ministro. E assim vai. Então, só para dizer que o Opinião está aberto a todos que tenham o que dizer, seja PT, PCdoB, DP, o que for, não é? Sendo detentor de cargo público e tendo compromisso de ter que prestar contas ao público, que é a razão maior pela qual estamos aqui, a gente vai estar sempre abrindo as portas do programa Opinião. O Felipe, eu cumprimentei você já, né? Eu cumprimentei o Lorenberg, então o Felipe Correia chegou aqui no esbaforido, né? Porque veio correndo. E eu vou já cumprimentá-lo, vereador. Você estava na condição de adjunto ali, não era? Na Secretaria de Agricultura. E eu... Agricultura, o que era? Era agricultura? Pode falar. Já. É agricultura? Só para... Paulo, na verdade, estava na Secretaria de Governo. Ah, ele estava no Ananias lá. Isso. A agricultura estava antes lá, aquela outra. Ele estava junto com a Ananias lá. E agora, por conta do imbróglio todo que eu mencionei aqui, lá na Câmara, ele, na condição de suplente, acabou assumindo, já que o Francisco Carlos 2000 pirulitou-se por conta dessas confusões todas aí. Tudo bem? Boa noite, como vão as coisas por lá? E agora já estão, os ânimos já estão mais calmos, no sentido de que não há... Porque a gente tem que trabalhar, né? E a casa tem que deixar de fazer polêmica e fazer produtividade aí em benefício do povo. Queria que você falasse aí como é que está sendo esses primeiros momentos, primeiros dias aí após essa nova assunção aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, mestre Lorenberg. Boa noite,
Você que assiste aqui o programa Opinião, aqui da TV Pantanal. Paulo, estamos organizando a equipe, diferente do ano passado, quando nós aproveitamos grande parte da equipe. Desta vez, como houve um afastamento também de um servidor, nós entendemos prudente fazer uma substituição, né? Então, estamos montando o time também com a cautela de, sabendo que é uma decisão, né, judicial, com a cautela de também não retirar as pessoas que já trabalhavam comigo, que estão em outras alocações, sem poder garantir para elas que a gente vai continuar esse trabalho. É claro que eu estou muito otimista, quero trabalhar por Cuiabá, quero trabalhar por todas as pessoas que acreditaram em mim na urna e também pelas que não acreditaram, porque estando na Câmara, o nosso trabalho é representar todos os cuiabanos. Mas, enfim, nesse exato momento estamos reestruturando o trabalho para recomeçar. A equipe, você tem sua equipe, você levou sua equipe lá para o gabinete então, porque cada um leva a sua própria equipe, né? Então você já levou já tem sua equipe formada lá. Estamos formando. Uhum. E é uma coisa que deixa meio intranquilo, porque assim, você sabe que a justiça está rodando, né? E o Chico 2000, por exemplo, com a sua assessoria jurídica, estão recorrendo, estão buscando, e aí daqui a pouco pode sair, cabeça de juiz, sabe como é que é, né? Como já houve mudança anteriormente, você está meio mais tranquilo agora, ou como é que você está? Por que eu pergunto isso? Porque você tem que se programar. Você tem que se programar, por exemplo, propositura, você vai ter que apresentar, vai ter que trabalhar por ela, nos bastidores, ir lá para que ela seja aprovada, etc. e tal. Então, Paulo Lorenberg e cidadão que nos acompanha, nós estamos retomando o trabalho de ouvidoria que nós já fazíamos. Estando ou não estando na Câmara, nós vamos continuar cobrando a solução desses problemas. E as nossas iniciativas também nós vamos propor para que elas possam tramitar. É isso. Felipe, você fica ansioso se o Chico pode retornar ou não? Eu disse isso antes de sair, mentira, na despedida da Câmara eu disse isso. E repito, minha vida está nas mãos de Deus, o futuro está nas mãos de Deus, e enquanto estivermos lá na Câmara, vamos trabalhar como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Nome de filme, inclusive. Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar sempre a alegria de tê-lo aqui conosco. É uma honra muito boa mesmo a sua participação conosco aqui no programa. Vereador, estava ou ainda está no sistema de virtual? Se ainda está no sistema de virtual por conta daquela reforma, e eu pergunto ao senhor, o senhor tem olhado, observado e acompanhado a reforma ou ainda não? A reforma na Câmara. Desculpe. Não está no sistema virtual? Certo. É por conta de uma reforma? Ah, tá. Agora eu entendi a pergunta. Perdão, Lorenberg. Sim, nós estamos... eu cheguei faz 2 semanas, né? Uhum. Então, tivemos duas sessões presenciais. Eu, pessoalmente, gosto muito de plenário, né? Eu que tive a oportunidade de também ser assessor do ex-vereador, atual secretário Felipe Velaton. Trabalhei ali no Aquário, junto com todos os profissionais da comunicação. Então, eu gosto muito do plenário, gosto mesmo. Quando tive a informação de que haveria uma reforma, e uma reforma necessária, né, do plenário, fiquei triste, porque estaríamos no regime virtual que estamos agora, e estão havendo também algumas reformas no prédio. Então, de uma forma geral, estamos todos nessa situação, né? Por um lado, é ruim, por não estarmos presentes, e todo mundo que trabalhou nessa pandemia remoto sabe que o trabalho remoto tem as suas facilidades, até as suas qualidades, mas ele atrapalha o trabalho em equipe. Eu tenho essa visão, de que ele atrapalha ali a relação, a construção do dia a dia, né? Mas, ao mesmo tempo, Lorenberg, o senhor sabe a história da Câmara, né? Aquele prédio onde hoje é a Câmara dos Vereadores foi a Assembleia Legislativa. É um prédio muito antigo e todo aquele setor lá embaixo,
onde fica a parte administrativa, eu fui saber, e o senhor me corrija se eu estiver errado, mas aquilo ali já foi o estacionamento da Assembleia Legislativa. Então aquilo ali foram feitos paredes, foi feito uma série de estruturações, mas não era próprio para o que é hoje, né? Então o prédio da Câmara, ele é um prédio custoso, ele é um prédio que custa muito caro para manter, do ponto de vista físico mesmo, acaba exigindo reformas, é um prédio muito antigo, é um prédio adaptado, então algumas reformas elas são necessárias até por uma questão de segurança mesmo. Agora que eu entendi também, a reforma mesmo. A Câmara está fazendo. Está fazendo uma reforma. Aliás, faz horas também, entra gestão, sai gestão, que eles inventam de fazer. Não, que não tenham o que fazer, não é? Por exemplo, o sistema de ar-condicionado lá da casa, né? Ele já passou por várias mudanças e todas as gestões que puseram essas mudanças disseram que iam trocar todo o equipamento de ar-condicionado por mais modernos, logo, por consequência, se economizaria mais, não é? Só que aí os anos vão passando, não sei se os que são trocados também vão ficando velhos, aí vão ter que trocar de novo, mas isso também tem que ver se cabe, inclusive, o próprio vereador checar isso, né? Sim. As condições de instalação lá. E instalações elétricas também, para não ter problemas de coisas piores acontecer, Sim, que possam vir a acontecer, né? E aí, em cima do que o senhor está falando e em cima da pergunta do senhor Lorenberg, eu não conheço detalhes, tá? Do ponto de vista em relação à reforma, né? Eu cheguei lá e aí a reforma começou e eu tive ciência da reforma. Mas é porque como eu fui servidor e também já estive lá na legislatura passada, já mando um abraço aí para toda a equipe da Câmara, inclusive o Josué, que é um senhor que trabalha lá há décadas, né? Que quando deu algum problema tem que chamar ele, porque é ele que conhece, porque é aquele emaranhado de fio, realmente é uma pirâmide do Egito aquilo ali. E a Câmara tem umas peculiaridades, eu não sei se em todo lugar é assim. Você lembra que teve aquele problema, aquela polêmica no ano passado aí, do prefeito com a vice-prefeita, da vice-prefeita, então secretária da CEMOB eu lembro que houve uma situação que o Abílio, ele foi como prefeito, né, assim, fora do expediente, sem avisar ninguém, ele foi lá na CEMOB e lá ele queria acessar as repartições, as salas e tudo mais, ele estava tudo trancado. Aí, com quem a chave só fica com fulano, que era um determinado cidadão lá que eu não lembro o nome, né? Aí tiveram que chamar. E esse cidadão devia muita obediência, obviamente, à secretária, mas se o chefe da secretária estava mandando trazer, eu sei que houve um quiprocó naquela época, não é, que teve que fazer. E foi quando abriram a determinada sala lá, que encontraram as coisas particulares lá, da então secretária, um negócio lá de maca, não sei para que era aquilo lá. E, enfim, mais uma pessoa que era responsável pelo aquele emaranhado de chaves lá, de repente. E num caso de emergência, tem que chamar o fulano. Lorenberg que é o dono que fica com as chaves aí, né? Se der uma emergência aqui e o Lorenberg tiver com piriri ou algum problema aí de dor de dente ou sei lá o quê, como é que faz? Então, eu não sei como é que fica isso, não. Eu queria deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu não tenho como perguntar agora, mas eu tenho como perguntar no próximo bloco. Eu vou abrir o próximo bloco perguntando aqui para o Felipe Correia. E eu, antes, porém, vou chamar o intervalo comercial, mas é coisa muito breve. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Olha, o Opinião está de volta aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu não tomei água durante o intervalo inteiro, agora que começou eu peguei o copo com água, mas é só na minha cabeça mesmo, né? Vou ficar o bloco inteiro sem beber água, só de castigo que eu vou dar para mim mesmo aqui, né? Eu estou brincando. Olha só, o Lorenberg estava aqui agarrando a conversa com a gente aqui, a gente estava batendo um papo sobre o centro administrativo, que é o Centro Político Administrativo. Lorenberg é das antigas, não que ele seja velho, mas ele sabe das histórias antigas aí, para que foi criado o CPA, que é o Centro Político Administrativo. Aí virou daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto, que eu gosto muito de ouvir o Lorenberg,
que conhece da coisa, assim, conhece dos pormenores. Antes de a gente falar sobre isso, eu vou chamar você para a gente dar um pulinho ali no GD, que é o Gazeta Digital. Ó, clica www.gazetadigital.com.br, lá pelos dados da Prefeitura de Cuiabá. O prazo final para a apresentação de recursos administrativos do programa Casa Cuiabana é nessa sexta-feira, dia 27. Os atendimentos são para os candidatos sorteados classificados como incompatíveis na fase de análise documental. Também aqueles que desejam contestar o resultado preliminar divulgado pela Prefeitura de Cuiabá. Já foram realizados 2 dias de atendimentos, somando um total de 75 pedidos formalizados, sendo 40 na segunda-feira, dia 23, e 35 na terça-feira, dia 24. Ao todo, cerca de 150 candidatos foram atendidos. Então, aqueles que ainda não protocolaram o recurso ficaram de retornar, não é, com a documentação necessária dentro do prazo estabelecido na portaria 04/2026, lá da Secretaria de Habitação. Horário de atendimento. O atendimento ocorre presencialmente das 8h30 da manhã às 5 da tarde, lá na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Urbana, que está localizada na Praça Alencastro 158, no centro. Dá um pulinho ali, que você vai ter lá na sede da Secretaria, que você vai obter mais informações, caso seja, né, a sua situação de não ter muitas informações ainda. Lá você vai se informar. Tem uma outra notícia aqui, que também está aí no GD, olha aí, ó. 32 deputados federais, sendo 2 mato-grossenses, ofereceram denúncia para a instauração do processo de impeachment do ministro da Agricultura Pecuária do Brasil, o senador Carlos Fávaro, do PSD, por suposta prática de crime de responsabilidade na questão da não prestação de informações requeridas pela Câmara. Os deputados Coronel Assis, que é do União Brasil de Mato Grosso, e Rodrigo Dazaeli, do PL, assinaram este protocolo. De acordo com este documento, o requerimento tem por objetivo a solicitação de informações acerca da portaria MAPA número 805, de 9 de julho de 2025, que institui o Programa Nacional de Rastreabilidade de Produtos Agrotóxicos com impactos diretos sobre o setor agropecuário nacional, a segurança jurídica dos produtores rurais e a política agrícola brasileira. Segundo os deputados, o prazo para resposta ao requerimento de informações expirava em 8 de setembro de 2025. No entanto, até o momento, não houve manifestação oficial justificativa ou pedido de prorrogação de prazo por parte, então, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Está aí, portanto, este pedido que está lá, né, mais um caldo que pode entornar, embora eu ache que não vai entornar, Lorenberg. Eu acho que
Porque se entornar lá, tem que entornar para tudo quanto é canto, porque nós sabemos que todo pedido que vem do parlamento oficial, seja Câmara, Federal, Senado, a Assembleia Legislativas, para o Executivo, essas solicitações oficiais, né, têm que ser respondidas, sob pena de crime de responsabilidade. Isso que está sendo colocado aqui, pelo menos é o que dizem a maioria, se não todos os regimentos, né? Que diz a regra, quando o Executivo se recusa textualmente ou protela, empurra com a barriga e não envia, isso é não prestar informação. Isso é um dizer não à transparência, não é? E aí tem uma turma toda aí no cangote, fungando no cangote do Fávaro. Paulo e amigo telespectador, é preciso fazer duas observações muito rapidamente. A primeira delas é uma prerrogativa, é um direito e uma obrigação do parlamento, e no caso o Congresso Nacional, seja apenas a Câmara ou o Senado, ou as duas casas, ou três casas, como queiram, cobrar e fiscalizar o Executivo. Mas tem instrumentos para essa fiscalização. O pedido de informação é um dos instrumentos. O parlamentar ou uma comissão solicita, através da mesa diretora, informações a respeito de determinadas coisas. O executivo, no caso, a pasta, tem que responder por um determinado prazo, que eu não sei aqui, rapidamente, eu não sei o prazo que tem. Ok, amigos? No caso da ausência disso, não leva à cassação. Vamos devagar para o pessoal entender. Vamos pegar a matéria como se fosse registrado assim. Lá em setembro, ocorre que no final do ano teve... todo mundo saiu de férias. Ok, amigos? Não vamos esquecer. Houve um recesso parlamentar, que voltaram agora. Portanto, não há atraso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos em ano político eleitoral, amigos. A gente tem que tomar muito cuidado, ser muito prudente para não perceber a jogada de determinadas pessoas. Passou 3 anos, quase 4 anos, sem fazer nada. De repente, entra com pedido para apresentar informações. Não estou defendendo aqui ninguém, não estou defendendo o Ministério, não. Mas eu estou dizendo exatamente o que é a regra. No caso da informação não atendida, existe outro instrumento, como repetir o pedido. No caso do segundo, que não completou, tem um outro instrumento muito mais importante, que é a convocação do ministro. Veja, amigos, o parlamento não pode convocar o presidente da República, mas pode convocar o ministro, pode convocar o secretário, e não foi feita a convocação do ministro. Isso significa dizer o quê? Que eles estão pulando as etapas para fazer jogo político eleitoral. Simples assim, amigos. É muito simples. Porque eu não sei, por exemplo, dizer se o parlamentar ou a comissão que fez esse pedido tem razão ou não tem. Eu não sei, porque eu não vi protocolo. Porque tudo isso é protocolado, amigos. O parlamentar, através da mesa diretora, faz o pedido. Ao chegar no ministério, há um protocolo desse pedido. Eu não vi o protocolo, não sei que dia que entrou. Entenderam? Uma vez não cumprido o prazo da informação, você tem o instrumento da convocação do ministro. Isso se faz também. Por que não fez? Por que a comissão não fez a convocação do ministro? Sabe por quê? Nós estamos um ano político eleitoral. E qualquer brecha serve para autopromoção de algumas pessoas. Aí, mas Lorenberg, olha só, sem querer discordar de você, já discordando.
Eu concordo com grande parte do que você falou aí, só que eu vou problematizar aqui um pouco mais a discussão. Para eu convocar o ministro Lorenberg Alves, ministro das causas impossíveis, eu preciso ter certeza de que eu tenho os assuntos suficientes que justifiquem uma convocação. Porque eu, enquanto parlamentar, e os meus pares que estão aqui assinando comigo, nós podemos entender o seguinte: o ministro Lorenberg ele pode me fornecer informações que vão eliminar essa possibilidade de convocação. Logo, aí eu pergunto, custa o ministro, seja ele qual for, que tem uma assessoria enorme, prestar informação até em nome da transparência? Não custa. Então, aí é evidente que existe esse fator aí, que não foi inventado agora, que é ano eleitoral, todo mundo quer palanque, não sei o quê. Mas ninguém está inventando o batom na cueca. Ele fez o trabalho que tem que fazer, qualquer um faria, de cobrar, de pedir informação. Queira ou não o ministro, o secretário que seja, tem que passar, porque é o que manda a cartilinha, o que manda a regra. Então faz-se, cumpre-se. E outra coisa, eu já não concordo também sobre a questão se tem recesso, se não tem recesso. A questão do prazo, o prazo quando é estipulado, ele já prevê isso, que pode haver recesso e que mesmo com aquele recesso existe um prazo ali para que seja passada a informação. Pelo texto e pelas informações que nós lemos, houve tolerância muito depois, olha só, falou aqui de setembro, foi outubro de 2025, junho, 9 de junho de 2025. Quanto tempo nós estamos entrando em março de 26. Então, considera-se aí, abate-se aí recesso, férias, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ainda assim, que não precisaria nem de meia hora. Meia hora talvez também não, né? Exagero meu, mas não precisaria nem de um dia. O ministro vai lá, bate um fio lá para o adjunto, para as secretarias, mande para esse infeliz lá, do deputado, senador que seja, essas informações aí, em nome da transparência. É só isso que eu acho. Então, considero que haja realmente a ferramenta vou passar para você, a ferramenta essa questão eleitoral, existe a questão eleitoral, e agora, que tem que ter boa vontade de todo mundo, tem que ter. Você não discordou de mim em momento nenhum. Ao contrário, eu falei, você não discordou em nenhum momento, nenhuma vírgula. Amigos, é uma prerrogativa do parlamento. Um parlamentar sozinho não pode convocar nada. Eu sou deputado federal, sou senador, não posso convocar ministro. Eu tenho que fazer via colegas, parceiros e a mesa diretora. Ok, amigos? Essa é uma modalidade antiga, está lá na Constituição, está no regimento interno da Casa, tanto da Câmara quanto do Senado. O problema maior é que nós estamos em ano político eleitoral. É simples assim. O cara passou, perdoe o cara é a força de expressão, ele passou mais de 3 anos sem fazer nada. E aí ele arruma uma brecha, não estou dizendo que não tenha razão para pedir a informação, tem que pedir, mesmo que você não conhece, peça a informação. Isso é um direito que o parlamentar tem. Ok. Se não informou, peça de novo e promove a convocação do ministro. Simples. Na única parte que eu falei que discordei de você foi só que sobre pedir informação e convocar. Só isso que eu falei, assim, que antes de eu parlamentar, convocar, eu posso presumir que um papel que o secretário de Assuntos Estratégicos e Sexuais, que seja, qualquer que seja o assunto lá, o ministro Lorenberg Alves, ele pode me passar e eu não tenho que convocá-lo para aí sim não explorar politicamente, aí não fazer aquele oba-oba e tudo mais. Mas no mais, nós concordamos em... Pega aqui minha mão aqui, vamos brigar não, vai brigar não, porque nós não precisamos de brigar não. Lorenberg, posso contribuir? Você pode contribuir em 1 minuto e meio.
Vou gastar menos do que isso. Num caso como esse, uma outra hipótese também é entrar com um mandado de segurança. O parlamentar, a partir do descumprimento do prazo, ele tem condições de entrar com mandado de segurança e o próprio judiciário vai determinar que o executivo dê a resposta. Com certeza. Daí, também. Mas um bom diálogo, assim, eu ainda acredito muito nisso, ainda que seja oposição à situação. Gente, está escrito, não tem que fazer? Tem. Quem ganha com isso? A transparência. Qual que é o governo, qual que é o executivo que tem essa intenção de omitir as coisas, de que as coisas não sejam reveladas, a menos que deva, não é? Ai, essas coisas de política vai deixando a gente com cabelo branco, né? Assim, tanto, mas assim, vamos ver o que vai dar isso aí tudo. O Opinião vai por um intervalo comercial agora. O bate-papo com o Felipe Corrêa continua após o intervalo. Falarmos mais do trabalho que ele pretende desenvolver na Câmara, falar um pouco mais também ali daquele núcleo ali ao redor do prefeito, que é formado pelo Ananias, que é o secretário de governo. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar ainda com o nosso glorioso filho do Américo e da Rose, que é o Felipe Corrêa, que está aqui com a gente. A gente volta num instante só. Você está assistindo ao programa Opinião aqui na sua TV Pantanal. Uma ótima noite para você que se liga aqui na Rede TV. Até rimou, não é? O Felipe Corrêa está aqui, vereador Felipe Corrêa. Quando eu falei filho do Américo Corrêa, que é o meu amigo, inclusive, amigo da minha família, e da Rose, que também, por consequência, também é nossa amiga, né? E ele também agora virou nosso amigo também. E o filhinho dele que nasceu, que está há quanto tempo? Ele vai fazer 3 anos. 3 anos, também é nosso filho. Vai só aumentando aí o leque de amizade. Ô Felipe, na condição de suplente, como é que ficam aquelas verbas que o vereador tem direito, né? De gabinete, aquelas coisas todas, por produtividade. Aliás, a Câmara de Cuiabá tem isso também, né? Que foi aprovado lá por produtividade. Verba de produtividade, é isso Tem mesmo. uma verba lá. 9 mil e poucos reais. Leo, que tal você instituir isso aqui no Opinião, por produtividade? Aí, assim, tem uma regra aí, tipo assim, Paulo, o dia que tiver, o mês que tiver aí, só, enfim, não sei quais são os critérios, poderiam ser assim, só do executivo. A gente vai trazer o Lula aqui, quando ele vier aqui no Mato Grosso, vamos fazer de tudo para ele vir aqui, o Mauro Mendes, o Piveta, que vai assumir daqui a pouco, o Abílio e a Flávia Moretti e os prefeitos aí. Quanto maior essa densidade aí vocês vão ter produtividade. 10 mil para você e 2 mil para o Lorenberg. Não, 10 mil para cada um. Aí a gente, nossa, vai ficar muito feliz, né? Então na Câmara Municipal tem isso, tem a verba, é evidente que eu estou ilustrando de forma jocosa e brincalhona, mas como é que ficam esses direitos que os vereadores têm lá na Câmara? Você está recebendo já? Já chegou recebendo tudo? Paulo, aproveitar essa virada de intervalo aí, posso mandar um abraço? Deve. Quero mandar um abraço para a dona Silna, que está assistindo a gente. Silna? Dona Silna mandou uma foto aqui do programa. A dona Silna, ela é mãe de 2 amigos meus de muito tempo. E ela mandou uma mensagem assim, já voltou para a Câmara com uma foto do programa, então ela estava assistindo. Dona Silna. Dona Silna. Ela mora onde? Não Puxa, sabe. Ela mora, ela mora Silna, ou é no Cidade, eu acho que é no Cidade Alta. O cara é seu amigo e não sabe onde a senhora mora, né? Senhora me corrija, pode mandar aqui no WhatsApp se eu errei. É Cidade Alta, né, dona Silna? Um abraço, Silna, um beijo para a senhora. Um abraço para o Lorenberg também e meu, aí da equipe aqui do Opinião, dona Silna. E a sua pergunta, Paulo, como o suplente funciona semelhante ao vereador titular, com exceção justamente dessa questão da produtividade, porque ela está vinculada à participação nas comissões e o suplente não compõe comissões. Ou pelo menos como o regimento é hoje. Então tá encaminhado. Então não existe
Aquela coisa. Só Em relação a essa, não recebo. só em relação às emendas, que aí você não... As comissões, né? Não, e as emendas parlamentares, porque as emendas, como você não propôs emenda, não tinha direito, mas do ano que vem você já vai poder... Se eu estiver na votação do orçamento, sim. Uhum. É isso. Beleza. E eu vou também sugerir aqui um outro fator aqui. Vai me falando do tempo aí, que eu estou mais perdido que surdo em bingo aqui no tempo aqui, tá? Pode ir de boa, né? O Felipe, tem vou mudar de área, assim, você que esteve muito ligado ali à agricultura e também ali na área de governo, tem uma propositura que foi encampada e abraçada com êxito pelo conselheiro Antônio Joaquim, das creches. Ele lutou tanto, batalhou tanto por isso, né, para que o Estado, para que a Assembleia, primeiramente, aprovasse um orçamento que contemplasse a criação e reforma de creches pelo Estado de Mato Grosso. Não foi aquele valor que inicialmente havia sido previsto, 400 milhões aí para, acho que eram 2 ou 3 anos, mas foi aprovado um valor significativo que já está para fazer alguma coisa que já está sendo aplicado em alguns setores. Por que você, na condição de vereador, não busca junto ao Abílio, porque em Cuiabá também existe déficit de creches, não é? Fazer com que a coisa também, essa chave possa virar, para que a gente possa também significativamente reduzir o déficit de vagas em creches no município. Paulo, esse seu pedido é uma ordem e esse compromisso eu faço aqui, agora, nesse programa. Nós estamos vivendo um momento, Lorenberg, Paulo, você que nos assiste, em que a gente fala muito sobre violência contra a mulher, né? E o verdadeiro combate à violência contra a mulher é tirar a mulher do estado de vulnerabilidade, né? Muitas mulheres permanecem em uma casa em que ela é vítima de violência porque ela não está trabalhando. E muitas vezes ela não está trabalhando porque ela precisa cuidar de uma ou várias crianças. Então, essa questão de creche, ela ultrapassa a criança. Ela avança até esta questão de violência contra a mulher. O verdadeiro combate à violência contra a mulher passa pela mulher poder estar inserida no mercado de trabalho com a segurança de que seus filhos estão sendo bem cuidados enquanto ela está trabalhando. Então, esse é um compromisso que eu faço aceitando o seu desafio, Paulo. Próxima vez que eu voltar nesse programa, vocês me perguntem sobre isso, que eu vou ter informações. Vamos perguntar. Olha só, Lorenberg, ele trouxe aqui um viés que eu não tinha nem pensado ainda a respeito, não é? A Radassa esteve conosco aqui ontem, a Coronel Radassa, que é secretária da Mulher, e olha só, eu não tinha pensado nisso ainda. E é uma grande verdade, porque ao passo que a mãe, que é solteira, enfim, tem as crianças para cuidar e não vai trabalhar, por quê? Porque tem as crianças para cuidar. Nada melhor do que ela ter em um local com um viés educativo, não é? De formação de caráter, porque é ali, naquele ciclo inicial, que se inicia a formação de caráter, não é? E imagina a criança ter toda aquela estrutura ali na creche e a mãe liberada para ir trabalhar. Vai lá defender o sustento, a liberdade. Aliás, um dos 5 fatores que são considerados como violência contra a mulher, um é a patrimonial, que faz com que a mulher fique dependente do marido, não é? Não separa, fica lá apanhando, não separa do cara e por isso fica junta, fica casada lá, mas assim, por conta disso, porque se separar, ela vai ficar onde? Vou para onde? Por causa dos meus pais, lá não tem dinheiro, não tem estrutura. Agora, se ela tem um local para deixar as crianças, porque muitas vezes é um dos empecilhos, e tem essa possibilidade de trabalhar e mais qualificação, aí entra a prefeitura com as demais áreas. Isso que a gente está tratando aqui, eu vou dar um exemplo prático. Eu tive a oportunidade, nesse último mês, umas 2 semanas atrás, de almoçar com o Eleus,
vocês já devem ter entrevistado ele aqui, imagino, o Eleus, ele é presidente do Sindimate, do Sindicato dos Transportadores aqui de Mato Grosso. Aí. Ele é dono de uma grande transportadora e é o presidente do sindicato. E a gente conversando e ele contando de uma experiência que ele teve com o batalhão da Polícia Militar que está instalado no Tijucal, que cuida de toda de Cochipó. E o projeto que foi implementado ali era oferecer para mulheres vítimas de violência capacitação para trabalhar no setor de transportes. Eles fizeram, se eu não me engano, foram 2 edições em que as mulheres já saíam empregadas. Ou seja, dava capacitação e elas saíam empregadas. E essas mulheres não eram mulheres quaisquer, eram mulheres vítimas de violência. Então a lógica era justamente ela não ser mais dependente financeiramente de um relacionamento onde ela era agredida. O nome disso a gente pode chamar de asas. É que quando a mulher vai ganhar essas asas, ela vai voar. Independente do filho da mãe lá, do outro lá que está batendo, larga a mão desse traste aí, vai viver sua vida. Aí o município oferece a creche, oferece a qualificação, pega um Eleus da vida com a sua empresa. A FEComércio teve aqui também se colocando à disposição para fazer parceria com os CRAs, para oferecer qualificação para as mulheres. Se quiser, junta todo mundo aí, vai atrás e consegue. Lorenberg. Vereador, na vez anterior que o senhor esteve na Câmara, exatamente para ocupar o mesmo lugar que está ocupando agora, o senhor deve ter deixado alguns projetos ali. Esses projetos já foram todos passados pelo crivo do plenário? Se ainda não passaram, o senhor pretende resgatá-lo ou dar um impulso para que eles possam ser, de fato, votados em plenário ou não? Na verdade, Lorenberg, naquele momento, nós priorizamos, honestamente, o trabalho de ouvidoria. Então, o que nós fizemos ali? Recebemos reclamações dos cidadãos, mas pegamos todas as reclamações que nós tínhamos feito no mandato anterior, quando nós éramos de oposição, e fizemos um levantamento sistemático. Ligamos, visitamos, para saber o que estava resolvido e o que não estava. Ou seja, o que a gestão Abílio já tinha conseguido resolver e o que ainda não estava resolvido. Com esses dados, a gente fez o reencaminhamento dessas indicações, né, dessas reclamações dos cidadãos. E agora, o que nós estamos fazendo nessas semanas? O mesmo trabalho, fazendo esse levantamento, e aí, o que está resolvido, o que não está resolvido. Se Deus quiser, nas próximas 1 ou 2 semanas nós estamos terminando isso, para poder ver resultado. Por quê, Lorenberg? Eu vou dar um exemplo bem prático. Outro dia eu fui eu recebi no celular, aqui, um vídeo em que eu e o prefeito estávamos andando no bairro São Francisco. E nós não estávamos andando no bairro São Francisco fazendo promessas. Nós estávamos andando no bairro São Francisco, conversando com as pessoas e ouvindo dessas pessoas não só a realidade do bairro, mas a quantidade de candidatos ao longo dessas décadas que passou por ali e fez promessas. E aí esse vídeo era com imagens nossas e com algumas ofensas, com alguns apontamentos. E quando eu vi esse vídeo, algumas pessoas me mandaram, eu confesso que eu fiquei com uma consciência tão grande, Lorenberg, de responsabilidade. Agora nós estamos aqui. Agora nós precisamos resolver. Naquele mesmo momento eu entrei em contato com o prefeito Abílio. Na semana que vem eu já tenho uma agenda, na quarta-feira, com o secretário Reginaldo, secretário de Obras. Eu sei que a Prefeitura de Cuiabá, com todas as limitações financeiras que ela tem, está fazendo um esforço muito grande para buscar recursos para asfaltar, porque caso você que está nos assistindo não conheça o bairro São Francisco, a Avenida Primavera, lá no São Francisco, precisa de asfalto, precisa de saneamento básico. É uma realidade que não faz sentido em 2026, não faz. Tá? Não é um bairro de ontem, né? E o que nós temos que fazer agora? Estou dando esse exemplo, que é um exemplo de uma cobrança que eu recebi e que é legítima. O cidadão tem que me cobrar, tem que cobrar os políticos, tem que cobrar os candidatos. Quem foi candidato tem que fazer isso. E agora, qual que é a nossa responsabilidade, Lorenberg? Correr atrás de resolver os problemas. É fácil? É simples? Não.
Primeiro, que eu não sou o dono do orçamento, eu sou um parlamentar. Segundo, que a Prefeitura de Cuiabá herdou uma condição financeira que a gente não precisa ficar fazendo nenhum malabarismo aqui para explicar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe a realidade financeira que a gente herdou. Mas, tanto eu, quanto o prefeito Abílio, quanto o secretário Reginaldo, quanto a equipe da Prefeitura, estamos ali para fazer a vida das pessoas melhor, para solucionar problemas. E a gente vai ter que encontrar uma solução para fazer isso agora. Por quê? Porque senão eu vou receber essas cobranças no meu celular. E é esse o papel do cidadão em relação ao político. E a minha obrigação é dar retorno em relação a isso. Temos outros projetos? Temos. Quando passei por lá, nós avançamos com um projeto que nós já tínhamos apresentado na legislatura passada sobre reconhecimento facial em aplicativo de transporte para proteger os trabalhadores, ou seja, os motoristas de Uber. Por quê? Porque o motorista hoje já faz reconhecimento facial para proteger o passageiro. Mas o passageiro, em nenhuma circunstância, faz reconhecimento facial, né? E nós já vimos aí assaltos, assassinatos, e é uma forma de, usando a mesma lógica de estádios, em que você tem que fazer reconhecimento facial para entrar, proteger também os trabalhadores. Porque eles não têm carteira assinada, não têm vínculo empregatício, não tem nenhuma segurança, e se o poder público não agir, não vão ser as plataformas que vão defender eles, né? As plataformas, inclusive, exigem reconhecimento facial do motorista, porque elas sabem que elas podem tomar um processo do usuário. Então, quem que vai proteger o motorista? Esse é o papel do poder público, né? Botão de pânico, câmera no carro, tudo isso é legal, já vi muita proposta desse tipo, mas o aplicativo da Uber, da 99, já tem o reconhecimento facial que é usado para o motorista. Por que não usa para o usuário? Uma regulamentação resolve isso, né? E outras pautas que nós não conseguimos avançar a tempo, a exemplo, por exemplo, da questão do uso do manso, né? O uso múltiplo do manso, também para irrigação por gravidade na Baixada Cuiabana, né? O manso ele não foi criado só para energia elétrica. Na verdade, o manso, originalmente, o senhor sabe disso melhor que qualquer um, ele foi criado para evitar que uma chuva igual deu no domingo matasse gente. E matava, o senhor sabe disso, né? O manso ele foi criado justamente para ter um controle dessas cheias, para que Cuiabá não vivesse o que viveu na década de 70. Mas ele tem um nome. O nome do manso já prevê o uso múltiplo, ou seja, para irrigação e para outras finalidades. E a proposta em relação ao manso é somar com outros nomes e retomar essa discussão para que o manso possa permitir o cultivo na Baixada Cuiabana. Perfeito. Para que não ocorra que nem o que está acontecendo em Minas Gerais, Juiz de Fora, lá, mais de 50 pessoas. E está feio, viu? Lá em Minas a coisa está feia, tem até movimentos nacionais aí para você, fique atento aí, procure aqueles que estão fazendo vaquinhas, mas vá nos lugares sérios, porque tem muita gente oportunista aí para ajudar, um ajudando o outro, né? Porque tem muita gente lá passando, famílias passando dificuldades, fora aqueles que já nos deixaram. Já está acabando esse bloco? Já acabou, mas você então... tem 10 segundos para só dizer o que você queria falar. Não, eu só queria fazer um apontamento saudável. Eu estou ficando velho. E quando a gente vai ficando velho, a gente vai cair na ficha que as outras gerações também contribuíram muito. O manso é um grande exemplo disso. Beleza. Né? Felipe Correia, obrigado, tudo de bom para você. Bom mandato lá e a gente está aqui a postos para bem informar. Paulo, muito obrigado. Lorenberg, é sempre uma honra estar com vocês dois. Muito obrigado. Deus abençoe. Até as breve. ordens. Até breve. Abraço para dona Dona Silna. Silna. Abraço para a senhora aí de novo, viu, Lorenberg? Até amanhã. Conversei aqui pro WhatsApp, inclusive, agora há pouco, com o Elton Fagundes, e ele deve estar conosco amanhã aqui, né? Está pré-agendada a entrevista com o senador e governadoriável. Assim que fala, tem o presidenciável, tem também o pré-candidato. E a gente vai falar muita coisa aqui com o Elton, se der tudo certo, às 19h30 amanhã. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.